O barulho do salto alto da vizinha de cima chegou ao extremo de levar esse professor a se mudar de seu antigo apartamento. Nós acionamos o síndico, nós passamos por vários síndicos, porém nosso problema na época não foi resolvido, né? A sensação era horrível, né? De um desconforto muito grande. Hoje, Leandro mora em uma casa e está ciente que toda a vizinhança tem seus problemas. Mas na época em que tudo isso aconteceu, ele não sabia o que esse síndico garante. Existem profissionais terceirizados que todo morador pode solicitar quando tem um incômodo sonoro em seu imóvel. O importante é sempre você ter uma segunda opinião, né? Então nós usamos inclusive assim, eventualmente, o funcionário, né, o contratado, para que seja uma parte totalmente imparcial, né, da coisa. E se ele se comprovado, né, então nós tentamos no primeiro momento conversar com a pessoa, buscar o entendimento dela para que ela perceba que ela está gerando um incômodo, né? O síndico afirma que esse tipo de solicitação é cada vez mais comum, principalmente nos condomínios verticais. As reclamações são variadas, vão de um arrastar de móveis fora do horário permitido, o clássico salto alto, latidos de cachorro e até um liquidificador pela manhã. E feito o laudo técnico e confirmada a perturbação de sossego, o procedimento também varia. Quando é o caso recorrente, aí, claro, você tem que entrar com o processo de advertência, de notificação, formalizar, para que tome-se as medidas aí cabíveis, né? Nesse caso, para que se cumpra o que está estabelecido em regulamento. Segundo esse advogado, que tem 14 anos de experiência na área condominial, acontece de as advertências e negociações internas não resolverem o problema. Nesses casos, o morador pode recorrer novamente ao síndico. O síndico tem algumas armas que ele pode utilizar nesse ponto. Uma delas é a multa. E a multa pode chegar até 5 vezes a contribuição condominial vigente. Por sua vez, há casos que nem as multas resolvem. A justiça, então, é acionada. Em Jundiaí, os casos que chegam nesse ponto não passam de 4 por ano, segundo o especialista. Mas, muitas vezes, é preciso ajuda e respaldo aos condôminos. Ele lembra que Jundiaí tem sua própria lei do silêncio, um texto original de 1965, mas que não chega a cobrir especificamente os direitos condominiais. Do ponto de vista legislativo, nós temos obrigação de manter o silêncio na lei de condomínios prevista no Código Civil, na parte do Código Civil também de vizinhança. Nós temos previsão também na lei de contravenções penais. Cada condomínio, na sua convenção condominial ou no seu regimento interno, pode determinar lá qual o horário que deve ser guardado o silêncio. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, regulamenta que o ruído em áreas residenciais não ultrapasse os limites de barulho estabelecidos. 55 decibéis para o período diurno, das 7 da manhã às 20 horas, e 50 decibéis para o período noturno, das 20 horas às 7 horas da manhã. Se o dia seguinte for domingo ou feriado, o término do período noturno não deve ser antes das 9 horas. Segundo o especialista, não tem jeito. É preciso paciência e respeito para viver em conjunto. A cultura de viver em condomínio, ela pede o bom senso, tanto daquele que se sente incomodado pelo barulho, quanto pelo emissor do barulho. Esse equilíbrio ele acaba sendo uma cultura, né? A pessoa ela tem que se adaptar ao meio que ela vive e não o meio que ela vive se adaptar a ela, né? Ela está vindo para um lugar que já existe. O que a gente espera é esse olhar para com o outro, né? com a sua vizinhança, para você ter uma qualidade de vida melhor, né?